Boa noite. Boa noite. Um bombardeio israelense no Líbano mata o chefe do Hezbollah. O líder supremo do Irã, aliado do grupo extremista, promete vingança. E os ataques dos dois lados não param. Veja também, incêndios se espalham na ilha do Bananal e destroem uma reserva ecológica. A Anatel proíbe que empresas usem vários números para chamadas indesejadas de telemarketing. Um astro mundial do rap está na cadeia acusado de uma série de agressões e de tráfico sexual. No esporte, uma competição no Paraná reúne os campeões mundiais de skate park. E os gols do sábado. O Jornal Nacional está começando. O conflito no Oriente Médio alcançou o nível máximo de tensão com a confirmação da morte do chefe do grupo extremista Hezbollah no Líbano. Hassan Nasrallah morreu em um bombardeio israelense ontem em Beirute. A morte de Hassan Nasrallah foi confirmada pelas Forças de Defesa de Israel pela manhã. O comunicado diz que, além de Nasrallah, também foi morto Ali Harari, responsável pelas tropas do Hezbollah no sul do Líbano, e outros comandantes do Hezbollah. Segundo as forças de Israel, caças israelenses fizeram um ataque direcionado contra o quartel-general do Hezbollah, que ficava no subsolo de um edifício residencial em Darrié, no sul de Beirute. O chefe das forças israelenses afirmou: "Vamos encontrar qualquer um que tente ameaçar Israel." Os militares israelenses afirmaram nas redes sociais que eliminaram quase toda a cadeia de comando do Hezbollah. Segundo eles, 9 dos 10 principais nomes do grupo. O bombardeio de ontem que matou Hassan Nasrallah foi um dos maiores de Israel contra a capital do Líbano. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, ao menos 4 prédios ficaram totalmente destruídos. 11 pessoas morreram e mais de 100 se feriram. Mas o número pode ser ainda maior, porque ainda há vítimas debaixo dos escombros. Horas mais tarde, o Hezbollah confirmou a morte de Hassan Nasrallah. O comunicado, transmitido no canal de TV do grupo extremista, afirma que o Hezbollah vai continuar a luta armada contra o inimigo e que vai continuar defendendo os aliados palestinos na faixa de Gaza. Em países árabes, cidadãos reagiram à morte de Nasrallah. Em Bagdá, no Iraque, Falah disse: "Isso não vai colocar um fim à guerra." O grupo terrorista Hamas e os rebeldes Houthis, que atuam no Iêmen, lamentaram a morte do aliado libanês. Os grupos são aliados do Irã. O líder supremo do regime iraniano, Ali Khamenei, afirmou em comunicado que o Líbano vai fazer Israel se arrepender e pediu que todos os muçulmanos se levantem, com todos os recursos, em apoio ao Líbano e ao Hezbollah e contra Israel. Depois do anúncio da morte de Hassan Nasrallah, a troca de ataques continuou. Israel bombardeou áreas no Vale do Bekaa e em Beirute. Um dos bombardeios atingiu um local a 500 metros do aeroporto da capital do Líbano, que continua funcionando. Já o Hezbollah disparou dezenas de foguetes contra o território israelense. A maior parte foi interceptada. As Forças Armadas de Israel convocaram hoje mais 3 batalhões de reservistas para a fronteira norte do país. Nessa semana, as forças israelenses já haviam dito que estavam se preparando para uma possível invasão por terra ao sul do Líbano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento hoje depois de voltar ao país. Ele estava em Nova York, participando da Assembleia Geral da ONU, de onde autorizou o ataque a Beirute. Netanyahu disse que a eliminação de Nasrallah é um passo necessário para a mudança do equilíbrio de poder no Oriente Médio e que Israel não terminou seu trabalho. Parentes de reféns israelenses mantidos em cativeiro na faixa de Gaza protestaram hoje em Tel Aviv. Naama, prima de um refém morto, diz que o líder israelense tenta tirar o foco do acordo para libertar os reféns ao redirecionar a atenção para a fronteira norte. O governo do Líbano fez uma reunião de emergência hoje à tarde. O primeiro-ministro do país, Najib Mikati, disse que o país está enfrentando a ameaça do perigo. Ele condenou o ataque israelense que matou o chefe do Hezbollah e declarou 3 dias de luto oficial pela morte de Hassan Nasrallah. O então chefe do Hezbollah comandou o grupo extremista por mais de 30 anos. Hassan Nasrallah era considerado o homem mais poderoso do Líbano e um dos principais inimigos de Israel.
Ele nasceu em 1960, num distrito da capital Beirute, de maioria xiita. Na adolescência, estudou teologia, no momento em que o país estava mergulhado numa guerra civil. E nos anos 1980, participou da fundação do Hezbollah, que significa Partido de Deus. O objetivo da então nova milícia era expulsar e destruir Israel, que em 1982 havia invadido o território sul do Líbano e ficou até o ano 2000. Por trás do grupo libanês, o Irã, que enviava armas e investimentos na tentativa de expandir sua influência no Oriente Médio. O grupo é considerado uma organização terrorista por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e países do Golfo Pérsico, além de Israel. Hassan Nasrallah assumiu o comando do Hezbollah em 1992. Foi nesse mesmo ano que o Hezbollah começou a participar das eleições libanesas como um partido político. Até hoje, o grupo tem representantes eleitos no parlamento e no governo libanês. Em 2006, o Hezbollah invadiu o território israelense, matou 8 soldados e capturou 2. Episódio que despontou uma guerra que durou 34 dias. Esse conflito mudou o comportamento de Hassan Nasrallah, que parou de aparecer em público, temendo ser assassinado por Israel. Ele passou a fazer discursos por vídeo, transmitidos na TV. Além da influência política, militar e religiosa no Líbano, o Hezbollah também ajudou a treinar outras facções na região, como as milícias radicais do Iraque, do Iêmen e também o Hamas da faixa de Gaza. Como forma de apoio ao grupo terrorista, o Hezbollah vem lançando foguetes contra o território israelense desde outubro do ano passado. De lá para cá, foram lançados mais de 8.000 explosivos e os dois lados seguiram trocando artilharia. O último discurso oficial de Hassan Nasrallah foi na semana passada, em 19 de setembro, depois das explosões de pagers e rádios de comunicação que deixaram dezenas de mortos e milhares de feridos no Líbano. Nasrallah admitiu que o grupo tinha sofrido um golpe duro e disse que daria uma resposta à altura contra Israel, que até hoje não se manifestou sobre o ataque. Desde esse episódio, o conflito deixou mais de 1.000 mortos no Líbano. A confirmação da morte de Hassan Nasrallah aumentou a preocupação com a possibilidade da expansão do conflito. Vamos conversar ao vivo aqui com o nosso correspondente em Nova York, o Felipe Coalho, que traz detalhes em relação a isso. Felipe, boa noite e bem-vindo. Oi, Trali, obrigado. Boa noite para você, para a Aline, boa noite a todos. Hoje à tarde, o presidente americano Joe Biden pediu que a equipe de segurança nacional revise o posicionamento dos militares dos Estados Unidos na região e aumente os esforços diplomáticos com países aliados para tentar diminuir o conflito. Questionado ao sair de uma igreja se os ataques israelenses ao Líbano eram inevitáveis, o presidente americano respondeu que é hora de um cessar-fogo. Mais cedo, Biden divulgou um comunicado. Diz que Hassan Nasrallah e o grupo Hezbollah foram responsáveis pela morte de centenas de americanos num reinado de terror de 4 décadas e que a morte de Nasrallah num ataque aéreo israelense faz justiça a vítimas americanas, israelenses e civis libaneses. Biden disse que os Estados Unidos apoiam o direito de Israel de se defender contra o Hezbollah, o Hamas, os Houthis e outros grupos terroristas apoiados pelo Irã. O governo americano classifica o Hezbollah como um grupo terrorista. Na Assembleia Geral da ONU, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se referiu à morte de Nasrallah como um assunto político. Lavrov disse temer que o Irã seja arrastado para o conflito. O Irã e a Rússia são aliados. Lavrov afirmou que as mortes de civis em Gaza e no Líbano devem ser interrompidas imediatamente. Também aqui em Nova York, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se encontrou com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid Bul Habib. Pela primeira vez, o governo brasileiro confirmou que está discutindo uma missão para repatriar brasileiros que estão no Líbano. Trali, Aline. Obrigada, Felipe. Ao menos 56 pessoas morreram na passagem do furacão Helene pela costa da Flórida e pelas montanhas da Carolina do Norte. Segundo autoridades americanas, mais vítimas podem estar entre os escombros.
O vento e a água derrubaram árvores, postes, muros e até casas. Milhões de pessoas continuam sem energia elétrica. Aqui no Brasil, os incêndios já devastaram mais da metade da ilha do Bananal, no Tocantins. Onde brigadistas não conseguem entrar, um avião da Força Aérea Brasileira lança água. São 12 mil litros a cada voo. Metade da ilha do Bananal, quase 1 milhão de hectares, já foi devastada. A maioria dos rios e lagos secou. Aqui dá para contar 1, 2, 3, 4 vacas que morreu atolada. Animais silvestres são vistos por todos os lados, correndo em busca de ajuda. Esse filhote de tamanduá estava cambaleando. E o que resta para ele é simplesmente a cinza, né? O animal está queimado, né? Debilitado também, não sabe para onde vai. Este outro tamanduá buscou abrigo num galho seco. A região da Mata do Mamão, dentro da ilha, que era uma importante reserva úmida da biosfera, praticamente acabou. 95% da área foi queimada. Equipes do IBAMA, ICMBio e FUNAI tentam salvar os últimos 5 mil hectares que restaram. Brigadistas também tentam impedir o avanço das chamas onde vivem indígenas, no sul da ilha. Muita mata fechada, então isso é uma preocupação, porque dificulta a entrada de carros, de caminhões-pipa para fazer esse combate ao fogo. Para o IBAMA, há fortes indícios de que a origem dos focos seja criminosa. A Polícia Federal vai investigar os incêndios. O desafio é esse, é conseguir enfrentar os criminosos que estão na ilha e que acabam utilizando fogo com diversas intenções. No Pantanal, o setor pecuário está sofrendo com as consequências da seca e do fogo. O cobertor de fumaça no céu do Pantanal abafa a atividade econômica de maior expressividade deste bioma brasileiro. A pecuária existe na região há mais de 3 séculos e agora se vê diante de uma crise que deixa os criadores sem chão, porque seus animais estão sem pasto. A seca e os incêndios já consumiram 13% do Pantanal brasileiro só neste ano. É o solo que fica depois que esse fogo todo passa, é terrível, né? Ainda tem uma plantinha ou outra já nascendo, mas não dá para enganar. Está tudo muito devastado. São 19 milhões de cabeças de gado em Mato Grosso do Sul, 7 vezes mais que a população do estado. Grande parte do rebanho nasce no Pantanal, onde muitas áreas são alagáveis e o percentual de aproveitamento da terra é menor que em outras regiões do país. Por isso, as fazendas pantaneiras são especializadas em bezerros. Nascem 800 mil por ano só no Pantanal Sul Mato-Grossense. Mas a clientela dos pantaneiros anda preocupada. São os criadores de engorda do gado de corte para a produção de carne. Sem o pasto, eles não conseguem engordar o gado como antes. E com receio de faltar alimento para o rebanho, eles deixam de comprar bezerros dos criadores pantaneiros. É o gatilho da crise. A situação hoje é muito grave. Pela seca que a gente tem passado, pelos incêndios que têm ocorrido com essa época de muita seca. O produtor do bezerro quer vender o seu produto e quem quer comprar não consegue adquirir esse produto porque também está seco ou está queimado o campo dele. Essa fazenda aqui em Miranda, por exemplo, é especializada em melhoramento genético. Ela cria touros para vender para os criadores de bezerros aqui mesmo do Pantanal. Como eles não estão vendendo, eles não estão tendo receita e aí não conseguem comprar os touros daqui. E está todo mundo sem pasto. Então o dono dessa fazenda precisou levar parte do gado para uma outra fazenda que fica a 150 quilômetros daqui. São 2 os problemas. O primeiro deles é o problema da suplementação, da alimentação desses animais. E o segundo problema é a parte comercial. Não é só os custos que estão se elevando, mas o produto está valendo menos. Com a seca tão prolongada, tive que reduzir o rebanho. Se está difícil para os fazendeiros, imagina para quem só tem um pedacinho de terra para viver com a família e uns animais no quintal. Nem plantação nós plantamos mais. Não tem como plantar nessa seca. E está muito queimada, né? Fumaça, seca mesmo. Desafio, né? A seca também está mudando a paisagem da região do Baixo São Francisco. Faz tempo que o ribeirinho não vê o Rio São Francisco como ele sempre foi.
A gente foi criado tomando banho aqui no rio e hoje a gente não consegue, tem lugar que a gente não consegue nem tomar um banho. Está tão raso que dá para ver o fundo do rio, o que tem comprometido a navegação. Um problema que se agravou há cerca de um mês, quando o Operador Nacional do Sistema Elétrico determinou a redução da saída de água nos reservatórios das hidrelétricas de Sobradinho e Xingó. Medida adotada por causa da seca na nascente do rio em Minas Gerais e para evitar que os reservatórios dessas usinas cheguem a um volume mínimo e comprometa o abastecimento de energia elétrica. Nós estamos com um ano atípico, né, com problemas de estiagem, com diminuição do volume de chuvas, principalmente nas cabeceiras dos rios, dos afluentes lá na região do Alto São Francisco. Essa retenção de água nos reservatórios diminui esse volume, essas vazões e, consequentemente, traz problemas muito graves para o Baixo São Francisco. A pouca água liberada pelas usinas não é suficiente para empurrar a areia, que desce dos barrancos e se acumula no meio do rio. Esse trecho entre os estados de Sergipe e Alagoas é um dos mais afetados pela redução das vazões. É nessa região que a gente encontra os maiores bancos de areia. Como este, tomado de vegetação, virou uma ilha em pleno leito do Rio São Francisco. Onde a água era abundante, agora é possível até caminhar. E nesse trecho, o mais castigado, o peixe praticamente desapareceu. Você vê aqui nos pescadores, chegar aqui no porto de manhã, todo mundo tinha peixe. Agora a senhora chega aqui de manhã, você não vê um peixe, uma escama de peixe. Você tem a escama para ver peixe? Não, acabou-se. Hora da previsão do tempo. Tiago Scheuer, boa noite para você. Oi, Aline, boa noite para você também, para o Trali e para você que está com a gente. Depois de alguns dias de refresco nas temperaturas no centro-sul do país, o calor vai voltar com força para o sudeste e para o sul a partir de amanhã. É que uma nova onda de calor, a 8ª do ano, vai atingir boa parte do país entre amanhã e a próxima quarta-feira. Nesse período, as temperaturas vão ficar pelo menos 5 graus acima do normal nessas áreas que aparecem em vermelho no mapa, pegando boa parte do centro-oeste, Minas Gerais e também interior de São Paulo. Amanhã o dia já vai ser bem mais quente que o normal nessas capitais. Em Cuiabá vai fazer 41 graus, a média está em amarelo, 36, 40 em Teresina, enquanto a média é de 37, mesma média em Palmas, que chega aos 39 amanhã, e Goiânia faz 39, com 34 sendo o normal para o mês. Já em São Paulo e no Rio, as temperaturas ainda não vão subir tanto amanhã, 27 graus, 10 a mais em Campo Grande, 33 graus em Brasília, 31 em São Luís, Curitiba com 26, Porto Alegre com 28. Aliás, todas essas capitais estão na área de tempo firme e seco que vai dominar o país amanhã. Você vê aqui em amarelo, pegando boa parte do Nordeste, também do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e todo o Sul do Brasil. E os lugares com chuva mais expressiva nesse domingo ficam entre o Recôncavo Baiano e também o litoral de Pernambuco e nesta área no norte do Brasil, entre Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima também. Boa Vista e Porto Velho vão ter 20 milímetros de chuva amanhã. Aracaju e Salvador um pouco menos, 15. E a próxima semana ainda vai ser com mais chuva em pontos da região norte. Veja Manaus, entre 5 e 15 milímetros, aliás, na segunda e também lá na quinta-feira. Já no sudeste a estiagem continua e as tardes vão ficando mais quentes. É o caso de BH. BH não tem chuva e chega aos 34 graus. Isso lá na quinta-feira. Aliás, até o dia 12 de outubro, a chuva vai voltar para as áreas centrais do Brasil, só que de forma mais irregular. Veja que o azul no mapa, neste ponto, está um pouquinho mais claro. A chuva vem mais volumosa no azul mais escuro, que corresponde ao norte do país e também ao sul, isso valendo para as próximas 2 semanas. Um bom domingo para você e para vocês também, Trali e Aline. Ótimo domingo, Tiago. Muito obrigada. Muito obrigado, Tiago. Boa noite para você. Você vai ver a seguir, a primeira-dama de João Pessoa é presa por aliciamento de eleitores e organização criminosa. A Anatel proíbe empresas de usarem vários números para ligações indesejadas. A Anatel adotou uma medida que promete reduzir as insistentes ligações telefônicas de telemarketing. Alô? 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 É assim 7, 8 vezes por dia.
As ligações de telemarketing perturbam o trabalho da Deisiane. Ela coordena 250 leitos e as escalas de profissionais de várias áreas da Santa Casa de Belo Horizonte. E a toda hora é interrompida. Eu procuro atender, porque eu fico realmente preocupada, né, achando que é alguém precisando, alguém mesmo, né, querendo entrar em contato comigo, mas a gente tenta falar, não, agora eu não posso falar, estou no trabalho, e muitas vezes existe realmente insistência mesmo. E a estratégia de bloquear o número... Não adianta. Arruma outro jeito e liga de outro número. Esse incômodo todo agora pode dar um sossego. A Anatel proibiu que uma mesma empresa use números diferentes para fazer as ligações. Uma tentativa de driblar o spam telefônico e diminuir os golpes. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB em Minas, Tiago Freitas, afirma que a proibição é um pequeno avanço. Precisamos divulgar essa informação. Segundo, o consumidor precisa fazer o cadastro. Terceiro, ele precisa anotar todas as vezes que ele estiver sendo incomodado de forma exaustiva. Quarto, fazer reclamação no próprio consumidor.gov, no direito consumidor. É a resistência do consumidor que vai fazer a gente mudar alguma coisa. Ele orienta, se o número for desconhecido, ao atender, fique em silêncio, para evitar que sua voz seja usada por inteligência artificial em golpes. Se o assunto não te interessar, desligue logo. A Anatel conta as ligações de até 6 segundos e empresas que acumulam muitas assim podem ser multadas. Use a plataforma Não Me Perturbe do governo federal. Lá é possível bloquear ligações de marketing para o seu número. Empresas que descumprirem as medidas podem ser multadas em até 50 milhões de reais. O consumidor pode reclamar pelo site da Anatel ou pelo telefone 1331. A esperança agora é ter menos amolação. Tem inúmeras ligações aqui perdidas, posso mostrar 37 ligações só hoje, perdidas de operadoras e esses outros telemarketings. Não compraria de quem fica assistindo, lógico que não. A Conexis Brasil Digital, que reúne as maiores operadoras de telecomunicação do Brasil, declarou que os associados estão comprometidos com o combate às ligações fraudulentas e que estão avaliando as iniciativas propostas pela Anatel. Os idosos estão entre as principais vítimas de golpes bancários com as falsas centrais telefônicas. Pouco mais de R$1.400.000 sumiram de contas de 2 bancos diferentes deste idoso de 71 anos. Foi depois que ele atendeu a uma ligação. As pessoas passou por uma central de risco do banco e foi me induzindo a falar. E disse que havia sido colocado um outro aparelho na minha conta e que eu não tinha acesso a todas as transações que estavam sendo feitas. Na mesma ligação, a golpista afirmou que também era representante do outro banco do idoso. Essa falsária me induziu falando que também o outro banco havia sido hackeado. A família do idoso está em contato com os 2 bancos. As instituições financeiras reforçaram que nunca solicitam dados ou senhas de clientes por mensagem ou ligação telefônica. A Federação Brasileira dos Bancos afirmou que tem investido constantemente e de maneira massiva em campanhas de conscientização e que os bancos investem cerca de R$4 bilhões por ano em sistemas de tecnologia da informação voltados para a segurança. Golpes bancários se enquadram na chamada violência patrimonial contra idosos. Só neste ano, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania já registrou mais de 36 mil denúncias em todo o país. A média é de 1 caso a cada 10 minutos. O aumento é de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas são os estados com mais registros. Um cuidado das pessoas idosas em relação a quem compartilha seus dados pessoais, principalmente seus dados bancários, observar, vez ou outra, para quem tem algum dinheiro guardado, como é que está essa movimentação. Este promotor, que coordena o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos, afirma que é preciso desconfiar sempre. A maioria desses crimes não são
baseados num software muito moderno, num vírus muito elaborado. São mais na exploração da fragilidade das pessoas. Não passe dados, não faça operações, não transfira dinheiro diretamente quando você recebeu o contato. Desligue, procure o canal oficial do banco, da instituição pública, o telefone do parente real e lide diretamente com a sua ligação, não com a ligação que você recebeu. A Polícia Federal prendeu hoje a primeira-dama de João Pessoa. Os agentes fizeram buscas e apreensões na casa de Lauremília Lucena e do prefeito Cícero Lucena, do PP, que tenta a reeleição. Segundo a investigação, Lauremília indicava pessoas ligadas a uma facção criminosa para cargos na prefeitura, em troca de apoio eleitoral e acesso às comunidades. A defesa de Lauremília declarou que recebeu com indignação o pedido de prisão e que vai recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O prefeito Cícero Lucena disse que foi alvo de um ataque covarde e brutal e que se trata de uma prisão política. Servidores do IBAMA e da Polícia Rodoviária Federal foram atacados a tiros durante uma operação de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Sararé, em Mato Grosso. No confronto, na madrugada de hoje, 5 garimpeiros morreram. Os agentes federais apreenderam munição e armas, incluindo um fuzil e uma submetralhadora. A operação destruiu acampamentos, caminhões e escavadeiras. Amanhã o Fantástico vai trazer informações exclusivas sobre a operação que investiga a influenciadora Deolane Bezerra e o cantor Gustavo Lima por lavagem de dinheiro de jogos ilegais. Você vai ver daqui a pouco as acusações de agressão sexual contra um dos rappers americanos mais conhecidos. E parte da Terra a nave que vai trazer de volta 2 astronautas presos na Estação Espacial Internacional. Um astro mundial do rap pode ser condenado a mais de 25 anos de prisão nos Estados Unidos. Ele é acusado de crimes como coação e abuso sexual. O vídeo é chocante. Gravado pela câmera de segurança de um hotel em Los Angeles em 2016, mostra o cantor de rap e produtor musical Sean Combs, também conhecido como Puff Daddy e P. Diddy, agredindo a socos e pontapés sua então namorada, a cantora Cassie Ventura. O vídeo mostra Cassie tentando fugir. Ela chama o elevador. Diddy corre pelo corredor, encontra a cantora e a espanca. Depois, a arrasta de volta ao quarto. Cassie incluiu o vídeo num processo contra Diddy em 2023, que foi encerrado com pagamento de milhões de dólares em indenização. A gravação só veio a público em maio deste ano, o que levou o cantor a postar um pedido de desculpas. Diddy disse que estava enojado com ele mesmo e assumindo toda a responsabilidade. Mas o rapper não sabia que as autoridades estavam investigando a vida dele há muito tempo. Na semana passada, Diddy foi preso num hotel em Nova York, acusado de tráfico sexual e conspiração. Segundo a acusação, Diddy responde pela criação de uma organização criminosa na qual abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas a satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e esconder sua conduta. O juiz não aceitou a oferta dos advogados de Diddy de pagar 30 milhões de dólares como fiança para responder em liberdade e disse que o rapper é uma ameaça ao público e vai continuar preso até o julgamento. P. Diddy, ou melhor, Sean Combs, se declarou inocente. A acusação contra Sean Combs descreve uma vida de luxo, celebridades, violência e orgias sexuais. Mas agora, o rapper está confinado numa cela dormitório deste presídio, no bairro do Brooklyn, em Nova York. Um final surpreendente para uma longa carreira de sucesso. A SpaceX e a NASA lançaram hoje um foguete para resgatar 2 astronautas presos na Estação Espacial Internacional. A cápsula decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, com um astronauta americano e um cosmonauta russo. Eles devem trazer de volta Sunny Williams e Butch Wilmore, enviados no dia 5 de junho para uma viagem de 8 dias.
Problemas nos propulsores e vazamentos na nave fabricada pela Boeing impediram o retorno deles à Terra. O Criança Esperança deste ano está apoiando 100 projetos pelo país. E agora você vai conhecer um deles no Pará, que reforça os laços das crianças da ilha do Marajó com a natureza. Da leitura debaixo da sombra das árvores vem o alerta de um papagaio. Ele disse que estão atacando fogo na floresta. E isso é muito mal. Não podemos atacar fogo na floresta. 120 crianças e adolescentes estudam no Instituto Caruanas. A escola fica em uma área protegida em Soure, na Ilha do Marajó. No ateliê que valoriza a cultura dos povos indígenas, mãos na argila. Enquanto a turma produz vasos de cerâmica marajoara, o professor ensina arte, história, matemática e meio ambiente. Já vão sair com essa sementinha, né, de que a cultura marajoara é importante. Essa é uma identidade, é a nossa identidade. Não tem que deixar matar a natureza e tem que cuidar, jogar água, plantar. Se a terra ficar quente, não vai dar para plantar essas árvores lindas que tem por aqui. Reunir as crianças debaixo da sombra das árvores durante as aulas de leitura para conversar sobre a importância de cuidar dos bichos, das plantas, da água, também é parte da rotina por aqui. Essa conexão com a natureza facilita o aprendizado e fortalece a educação ambiental. O que eu ensino para as crianças é amar a natureza. Eu quero que outras Eneidas apareçam e eu estou justamente formando essa turminha. Zeneida Lima é uma grande defensora da floresta na Amazônia. Foi a pajé, que também é escritora e compositora, quem criou o Instituto Caruanas há 25 anos, para preservar a memória da civilização marajoara. A escola tem o apoio do Criança Esperança. Professora Eduarda estudou aqui e compartilha com os alunos o lema que aprendeu durante as aulas: brincar, contemplar e respeitar a natureza. Os alunos, eles saindo daqui com esse pensamento de que tu cuidar do meio ambiente que tu vive, tu cuidar do teu entorno, tu tá cuidando do teu próximo, para um futuro melhor, né, para um futuro prolongado. A natureza é futuro para nós, protege nós. Olha como é linda a natureza. A seguir, os gols de sábado. Os campeões mundiais de skate park enfrentam a maior rampa da América Latina.